Zé Silvano, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia Guilherme, bom dia aos nossos ouvintes. Hoje o nosso bate-papo, o nosso assunto aqui da Dica de Saúde é... Intestino. É um assunto assim, bem complicado, né? Que parece que o intestino ele só faz um monte de merda, né? Mas não é bem assim. Literalmente, mas não é bem assim que funciona a coisa. Então, é porque o intestino ele faz parte do sistema digestivo, né? E ele é dividido em duas partes. Tem o intestino delgado e o intestino grosso. O intestino delgado ele mede de 5 a 8 metros. Claro, isso depende muito de cada indivíduo, né? E o intestino grosso mede de 1,5 metro. Então, é tripa que não para mais, né? Pois é. Né? Então, vamos tentar explicar melhor, assim, temos a entrada do estômago e temos a saída, né? Nessa saída temos o quê? Temos o duodeno, que liga o estômago ao intestino delgado, chamado de piloro. Então, temos o estômago, o duodeno e o piloro. E o intestino delgado e um tal de jejum, que fica mais ou menos no meio desse intestino. E o íleo, que é o final do intestino, próximo ao intestino grosso. E, finalmente, aí o ânus se o ânus resolver fechar, ele te tranca todo o organismo. Então, ele é responsável por sair toda essa alimentação, diria assim. Então, se não estiver funcionando... Aquilo que o corpo não precisa, né? Não precisa, ele expulsa. Então, se não funcionar, se tu não conseguir evacuar, claro, tu fica todo estufado, a pessoa fica inchada. Tem pessoas que às vezes ficam 3, 4 dias sem evacuar, tem outros que ficam 10 dias sem evacuar. Isso incha, isso tranca. Então, o intestino ele tem que estar funcionando, senão ele vai te incomodar, né? O duodeno e o jejum são os absorventes de nutrientes, né? Como eu falei, não é só para produzir fezes, né? É isso aí para se transformar em vitamina. E tem o tal de ílio, que é a vitamina B12. Eu não vou conseguir explicar, é claro, mas quem faz cirurgia bariátrica normalmente é mexido nesse ílio, onde fabrica essa B12. Então, por isso que quem faz cirurgia bariátrica tem que estar sempre repondo a B12. Por isso faz muito injetável, né? Esse tal de Covid, esse tal de vacina, isso aí destrói com a vitamina B12. Normalmente a pessoa fica fraca, cansada, tem que repor a B12 também. Né? Porque talvez ele ataque alguma parte do intestino, talvez esse ílio, eu não consigo explicar isso. E ele te destrói com a vitamina B12. Então por isso tem que estar repondo a vitamina B12. Porque é fabricada no intestino. Tem o intestino delgado, que tem como uma função, né, absorver nutrientes também para transformar em vitamina. Então, eu estou falando do ílio, que fabrica B12, e o intestino delgado, que fabrica aí a B3, a B6, a B9, também a B12 um pouco, a C, o cálcio, o ferro, o magnésio, enfim, vitaminas e minerais, né, entre várias outras, né. E já o intestino grosso, que ele é responsável para a formação, a absorção do líquido, né, para formar as fezes. Então, a função dele é só formar o bolo fecal, diria assim, né? Alguns sintomas de doenças intestinais. Alguns, porque existe várias outras, né? Mas seria uma sensação de estufamento, como eu te falei aí, que a pessoa fica sem evacuar, aquela desconforto abdominal, né? Acúmulo de gases, aquela flatulência, né? Barriga inchada, cólica intestinal, diarreia, escape de fezes, né? Ou gases, de repente, do nada sai fezes, né? Constipação, como eu já falei, intestino preso, cansaço crônico. Cansaço crônico pode ser falta da vitamina, porque o intestino não tá de acordo, né? Falta de apetite, enjoo, vômito, febre, perda de peso também. Sangue nas fezes é uma coisa que precisa ser analisada, que pode ser várias outras doenças, né? Perda do muco, que é a mesma coisa dos escapes, né? Mudança de hábito de evacuar. Às vezes tu costuma evacuar sempre no mesmo dia, ou 2 vezes por dia, ou cada 2, 3 dias, e muda esses hábitos. Então, tem que ser analisado. Ficar atento, né? Mas quais as doenças intestinais? Existem também várias. Vamos falar de algumas delas. Doença de Crohn, vermes, infecção intestinal, retrocolite, que seria uma inflamação, retrocolite ulcerativa, também seria uma úlcera, síndrome do intestino irritável. Eu acho engraçado, a síndrome do intestino irritável é igual a tu vir com dor de cabeça. O que é que tu tem? Enxaqueca. O que é que tu tem? Síndrome do intestino irritável. Não tem é muito genérico. É muito genérico, mas é uma das causas que se diz, né? Aí tu vem hemorroida, vem um câncer no intestino e várias outras doenças, né? Mas assim, a causa, o que é que causa essas doenças? Também é uma vasta coisa, como é que se diz? Possibilidades são inúmeras. Isso mesmo, né? Então, pode ser uma causa genética, pode ser causada pelo fumo, pela má alimentação, por álcool,
Vem o leite e os derivados, quem tem intolerância à lactose, quem tem intolerância a glúten. Vai muito da genética também. E como diagnosticar? Procurar um profissional, de preferência um proctologista. Hoje nós temos na cidade excelentes profissionais. Não vou falar nome porque tem vários, mas isso há poucos anos atrás a gente não tinha nenhum proctologista aqui. Hoje nós temos. E um proctologista, ele entende de intestino, mas para ele chegar no intestino, ele entende de estômago. Então, o aparelho digestivo é com ele. Claro que tem o profissional, o gastro, que é somente o sistema digestivo, estômago, né? E tem o proctologista, para ele chegar no intestino, ele tem que passar pelo estômago. Então, é uma estrada que ele tem que percorrer, não tem outra maneira. Mas e que exame que se faz? Se faz ultrassonografia, se faz endoscopia é o estômago, né? Pode fazer uma tomografia computadorizada, faz uma colonoscopia, que seria ir pelo reto. Aí como tratar? Aí também vai depender do tipo de doença, o que está acontecendo, porque tem o tratamento convencional, que vem através de alimentação balanceada, de repente tem que tomar antibiótico, de repente tem que fazer uma cirurgia. Enfim, são várias as possibilidades também de fazer o tratamento. Vai depender do quê? O que tu vai relatar para o profissional, o exame que ele vai fazer, o que ele vai detectar ou não, porque às vezes pode não detectar nada, e seria síndrome do intestino irritável. Que é aquela pessoa que tem uma diarreia constante que não existe cura, tem. Tem aquela que tem constipação intestinal que vai ter que tomar remédio até morrer, tem também. Então, as possibilidades são muitas, são muitas. Veja também o histórico familiar. Se tem alguém da tua família que teve algum problemas intestinais, alguma coisa, um câncer, qualquer outro defeito no intestino, para relatar para o médico. Qualquer doença que a gente fala aqui, qualquer dica de saúde, o que a gente pede? Relate para o profissional tudo o que te aconteceu. Quando começou, quando não começou, o que já tomou, o que não tomou, para o profissional poder fazer um diagnóstico, um tratamento adequado com a sua doença. Porque a minha doença não é igual à tua, a do vizinho não é igual à minha. Cada um tem as suas causas, as suas consequências.